todos, estamos iniciando nesse momento o Events 360 Live, é um projeto da Lagev junto com o Events. Já já a gente vai explicar o que é a Lagev para vocês, mas esse projeto é um projeto que a gente começou ano passado, com 36 horas de conteúdo presencial. Então a gente teve 12 encontros de 3 horas, onde a gente abordou o profissional, ou mais como um todo, profissional nessa de eventos, passando por logística, por produção, por criação, por inovações, por segurança em eventos, compliance, enfim, foi bem bacana, bem bacana. Esse ano a gente ia começar semana passada o presencial, Isso. mas aconteceu algumas coisas que a gente não pôde fazer e ele se tornou essas lives, né? Pílulas. O que foi essas pílulas. Muito bem, muito obrigado, Gi. E aí a gente está trazendo toda semana, agora assim, de abril, toda quarta-feira, assim da tarde. Estamos trazendo essas lives para vocês do evento 360. Então, Gi, me conte mais sobre você e sobre o que é a Lagev. Conta pra gente. Bora lá. Bom, meu nome é Giovana, eu sou gerente executiva da Lagev. A Lagev é uma associação que representa o setor como um todo. A gente é uma associação multissetorial que representa tanto o cliente final, quanto todos os fornecedores envolvidos na cadeia de viagens e eventos corporativos. A gente tem uma parceria muito bacana com a Events, com o Tico e com o Fê, que está de produtor de sala virtual hoje. O Edu é o diretor executivo que também está de produtor de sala virtual hoje. E nós, como o Tico contou, a gente tem os cursos presenciais e quando aconteceu toda essa disrupção aí para a gente nos últimos meses, a gente resolveu estar presente na vida virtual de vocês com pílulas do curso. E é claro que a gente vai aprofundar esse tema num curso, seja virtual, seja presencial, porque a gente ainda está estudando o modelo, ou seja híbrido também, um pouco lá e um pouco cá, para ter gente do Brasil inteiro, vamos ver como a gente segue exatamente. E aí a ideia é que a gente possa bater um papo hoje sobre Transevento, que o Tico já contou um pouquinho antes para vocês, e a gente tem os nossos produtores de sala, que é uma nova função que a gente acabou de inventar, produtor de sala virtual. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas só lembrando que na semana passada, o Edu e o Fê falaram sobre o pré-evento e sobre planejamento. E hoje, Tico, a gente segue com o tema Transevento. Que é o que Transevento? Me conta. Só contando um pouquinho só do pré-evento, para quem não assistiu a live da semana passada, boa. Ela está no ar, nos canais do Events e nos canais da Lagev. No YouTube. Então não tá perca. gravada inteira. Tá gravada Verdade. inteira. Tá bom? Então, se você não viu, veja. Porque vale a pena que aí uma coisa comece a complementar com a outra. Tá bom? Bom, o Transevento, na verdade, é tudo que acontece durante. Isso tem um nome. Deixa o pré, o trans e o pós-evento. A gente sempre ouve do pré, sempre ouve do pós. E a gente acha que o evento é o evento. Assim, na verdade, o evento ele é complexo todo, né? Pré, trans e pós. E o trans é tudo que acontece. Aquelas últimas semanas de preparação das agências e do cliente, do fornecedor, para começar. Mas o evento, isso já faz parte do Transevento. Tá? Então a gente pode ter esse olhar. Mas o projeto já foi aprovado, ele já está engatilhado, está tudo já caminhando já com os fornecedores. É aí que a gente começa. Exatamente. E a gente pode falar nesse pré-evento, na vida real, o pré-evento físico, né? De evento físico, como a gente pode falar também pré-evento virtual, que a gente fala lá no final para tentar fazer um paralelo com tudo que a gente, desculpa, do transevento, do durante o evento, a gente vai trazer um paralelo depois, mais para frente, com os eventos virtuais. O que acontece durante um evento virtual? Porque hoje é uma realidade, daqui a pouco a gente vai ter que falar também em pré-evento e transevento do evento híbrido, como que a gente vai fazer isso? Então, quando a gente começa a falar em transevento, a gente fala aqui dos fornecedores, a entrega do evento em si, é o dia D. Para esse dia D acontecer, a gente já está assumindo que todo mundo tem contrato. Esse contrato ele já existe. Existe, né, Tico? Claro. Ele existe, claro que né? existe. Então tá bom, eu estou assumindo que esse contrato ele existe, ele está assinado entre as partes,
ele fala quais são as responsabilidades, ele fala quais são as entregas, ele fala qual é a forma de pagamento. Então, a gente já assume que todo mundo que vai trabalhar no nosso evento, ele está com tudo já definido, não é isso? É isso, né, Tico? Muito bem. Vejo risadas do seu Ale César aqui, e é uma realidade que talvez não seja tão efetiva. A É. gente, a gente sabe que esse é o ideal, então, mas tudo que nós vamos trazer para vocês aqui é o que é o ideal, que a gente tem que fazer acontecer, gente. Tá? Mas a gente sabe que nem sempre acontece. Né? É. Tanto com as agências, às vezes, fica na decisão, e que o pessoal só vai ver como vai pagar no final, ou os fornecedores também, os próprios autônomos que participam. Então, existe toda essa cadeia que precisa, sim, estar muito bem amarrada, nem que seja uma carta acordo ou coisa parecida. Mas olha que interessante, gente, essa pandemia que aconteceu, eu desafio aqui vocês colocarem para a gente aqui quem tinha previsto no contrato alguma coisa do gênero, que alguns advogados dizem que pode encaixar isso como força maior. Mas conta para mim aqui, conta para a gente aqui nos comentários, quantos contratos previam acontecer uma pandemia dessa e como a Exato. gente faz para cancelar ou remarcar quando isso não está previsto num contrato, né, Tico? E é muito interessante porque logo que eu sou um profissional autônomo, faço direção e produção, mas em evento também, junto com eventos, né? Mas em paralelo. A primeira coisa assim, que começou a acontecer, os eventos começaram a ser cancelados, e eu falei, gente, eu não tenho nenhum argumento de que eu tenho que receber alguma coisa, porque não tinha nada, 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 nada. Então, esse lado informal de ser dos eventos, né, esse lado do autônomo, isso é muito preocupante. Agora, os fornecedores, os hotéis, A as e empresas B, aéreas, a audiovisual, IB, né, assim, como que eles amarram isso, né, como que eles arrumaram tudo isso. Então, assim, teve algumas companhias que estão estendendo, né, a Gi isso, contou para a gente hoje que elas estão estendendo um pouco as passagens mais para frente, né, os hotéis estão exatamente. renegociando os contratos, é um pouco o diálogo que é muito importante. O que a gente tem visto, pessoal, e tem uma variedade mesmo de soluções para os contratos, ou as empresas às vezes têm cobrado multa de 100%, às vezes têm cobrado multa de 50%, às vezes jogou o evento para outro período, então não se cobrou nada, porque houve uma remarcação. Quando a gente conversa com o advogado, sempre se diz que conversem com o seu fornecedor, os clientes e os fornecedores se sentem à mesa para conversar e cheguem numa solução que cada um perde menos, porque a gente sabe que vai perder. As duas partes vão perder. Uma situação de ganha para um e perde para o outro, provavelmente ela vai deixar a balança bem desequilibrada. E o que a gente fala nesse momento que a gente está vivendo é muito de parceria entre cliente e fornecedor. Então, a busca sempre vai ser o que dá para cada um perder menos, até para manter a sustentabilidade dos negócios, né? Porque a gente percebe que muitos negócios eles não vão poder se manter se não houver essa parceria entre fornecedor e cliente. É porque mas é tudo assim uma rede, né? Assim, quando um nó começa a desatar, os outros também vão desatando. Né? A gente Exatamente. percebe isso como um dominó. Né? É, A gente não tem uma sinergia entre todas as áreas, né? De cliente moça da limpeza. Não existe uma linha. Então é interessante passar por esse momento. Não é o que a gente gostaria de estar passando. Infelizmente está acontecendo. Mas talvez a gente pode começar a extrair exatamente essas melhorias dentro da nossa área, como um todo. Né? Então, é super exatamente. bacana. E um Muito bem. olhar detalhado para as cláusulas do contrato. A gente recebeu aqui o Fábio, por exemplo, falou na cláusula de força maior. Existe Boa. advogado que acha que isso engloba, existe advogado que acha que não engloba. Então, a solução é realmente você ter um jurídico analisando o contrato. Eu tenho certeza que deste momento para frente todo mundo vai ter uma cláusula dessa no contrato. Vai ser impossível não se trabalhar com isso, né? O que eu contei hoje mais cedo para os meninos é uma companhia aérea americana. A empresa tinha diversos bilhetes de classe executiva num valor muito alto para uma feira que iria acontecer esse ano e não vai acontecer mais porque passou o período para que se levasse os executivos para essa feira
não lembro se era safra, era alguma coisa específica. E a feira já disse que talvez não aconteça nem no ano que vem. Então, essa empresária tinha dado o prazo de 1 ano para a utilização dos bilhetes, a gestora chamou para conversar, eles estenderam o prazo para 2 anos. Eles não vão cobrar multa de remarcação, mas eles vão cobrar só a diferença tarifária, que é normal. Então, é buscar conversar parceiro com parceiro, e essa gestora foi muito bacana, que ela falou, eu preciso zelar pela saúde financeira dos meus parceiros, porque eu quero eles para minha vida. Eu não quero que eles sejam só pontualmente. Então, isso é uma coisa bacana, né, Tico? A Sim. conversa. Não, e é super importante ter assim, tudo às claras, né? Assim, no final do papo a gente vai chegar um pouco em compliance, mas assim, na verdade, a gente já pode até olhar para agora, para isso como, né, os contratos têm que ser claros com todos os níveis, em todas as instâncias da empresa. Muito bem. Mas a gente vai falar Vamos de coisa lá. boa, vamos Vamos continuar, falar, porque vamos, que a gente... as pessoas querem respostas, gente, mas a gente não tem todas as respostas. A Mas gente a tem gente só fez esse ideias. paralelo para vocês porque a gente começou falando de contrato, o contrato hoje ele Exato, vai mudar. exato. Então, pensando que o contrato existe, né, ele está ali, está tudo certinho, contém as cláusulas de pandemia e etc., a gente começa a falar do transevento em si, que tudo começa com cronograma, certo, Tico? A gente tem um cronograma Exatamente. de um projeto em mãos que a gente tem que executar. Exato. E aí a gente entra assim naquela. Será que todo mundo monta o seu cronograma na hora assim, de trabalhar? Será que todo mundo, né, em cima assim, do projeto, da planilha ou mais orçamentária, a gente faz o checklist mesmo e tem essa ligação assim de cronograma assim, de trabalho entre cliente e fornecedor, e cliente e agência, né, porque é super importante a gente ter esse cronograma porque os prazos assim sempre são meio curtos, né, assim, são meio rápidos assim. Então a gente tem que ser muito ágil para que a gente possa aprovar, é, fazer as entregas, né? Então esse cronograma para chegar no evento é muito importante, né? E Não, aí não acaba bem, né? não, e é interessante porque a gente ainda não chegou no dia do evento, né, Tico? A gente está naqueles dias antes da entrega do evento que a gente Duas tem semanas, gente. duas Isso, faltando duas, semanas três semanas, que a isso. gente resolve fazer o minuto a minuto do evento. Para o nosso Exato. desespero, a gente faz o minuto a minuto. Aí a gente tem as reuniões finais de alinhamento, a gente tem checagem final de palestrante, de conteúdo, de logística dessas pessoas. A gente Exato. tem entrega de material. Então, por exemplo, a gente fez o LACT esse ano. O LACT cai na semana do carnaval. A montagem do LACT, a entrega de material acontece na semana do carnaval. A Berrine, nós fizemos no WTC. A Berrine fecha. As docas da Berrine estão fechadas. Qual é o plano B para tudo isso? O book do evento, o checklist final. Então, são essas reuniões que a gente está falando nessas 2 semanas antes do evento começar efetivamente. Porque ele já começou tem meses, né? E assim, é importante porque assim, sempre tem um produtor master ou uma coordenadora assim, geral, que é super importante que tenha assim, mas é importante que essas informações que estão com essa pessoa sejam umas colocadas num papel ou num arquivo para que as outras pessoas lá do evento possam ter essas informações também. É importante que isso chegue para a gente descentralizar, para mais pessoas terem essas informações. Porque caso tenha algum pepino com a coordenadora, assim, em geral, existem outras pessoas que podem executar e além de que a gente tem que delegar algumas coisas, algumas funções Exatamente. específicas. Né? Alguém que vai cuidar só do AIB, alguém que vai cuidar só da montagem, alguém que vai cuidar só da logística. Então, isso é importante, A porque a gente comunicar, começa a porque descentralizar. pelo cronograma todo, você tem ali as datas de entrega, como você tem as Exato. pessoas responsáveis. E se isso é compartilhado com o time como um todo, como você falou, faltou uma pessoa, você imediatamente sabe qual é aquela tarefa, qual era a entrega dela e quem deve assumir. Exato. E o que a gente está falando aqui, gente, é de envolvimento de uma cadeia absurda de fornecedores. E aí, quando a gente olha para o fornecedor, a gente tem os casos de contratação direta pelo cliente e a gente tem os casos de contratação via agência. E isso Exato. tudo tem que estar embaixo de um guarda-chuva só para, aos olhos do cliente, que é o comprador do evento, que aquilo não fique fora do radar dele como um todo, né? E é importante que aí a gente tem o pessoal assim, de compras que entra, né, assim, nessa história para eles poderem exatamente eles facilitarem esse trabalho, né? E até para entender onde vai ter essa
bitributação, você para não se pagar custos extras a mais, entendeu? Você vai sanando mais a saúde financeira nessa do evento. Exato, e aí quando a gente fala de fornecedor, da contratação direta e indireta, a gente fala também de alguns fornecedores, por exemplo, que já participaram da concepção do evento. Às vezes, na empresa de cenografia, ela participou da concepção do evento, ela entende, aquele evento está na cabeça dela. Mas tem empresas que chegam no dia do evento para montar, e aí eles precisam estar a par também de tudo que vai acontecer. E os heads de cada entrega do evento, de cada produtor tem que estar a par daquele conteúdo, entender quem é o fornecedor e qual é a entrega dele. Isso tudo dentro de um cronograma completamente definido. Na hora que der um problema, para quem que eu corro? Quem é a minha linha número 1 ali que está responsável por tudo? Exatamente. E aí disso, a Gi, ela até comentou agora há pouco sobre o minuto a minuto, que as pessoas dão nome de tempos e movimentos, Ah, é verdade. ou de agenda do evento, enfim, cada um dá um nome, mas isso é super importante, para a gente também saber as ações de cada um dentro desse processo. Para a gente dividir as responsabilidades, né, assim, de ação, já se prevê para as próximas ações. Tá, ok, assim, começou a plenária, mas deixa eu lá fora ver como é que está o coffee break, ver se já está saindo mesmo, deixa eu ver se o palestrante já está chegando, enfim, tem todo esse vai e vem, né, assim, de pessoas que é super importante. E aí a gente tem o Tempos e Movimentos e tem o book, que é onde a gente tem toda a parte assim, de comunicação, né, o que vai acontecer, assim, tanto na parte assim, de comunicação assim, visual, né, as montagens todas, mas também assim, porque eu não posso fazer um cara a cara, né, assim, mas o rosto assim, de todo mundo que está trabalhando, a Exato. carinha de todos os palestrantes, porque assim, você vai receber o tal palestrante, fala para um, né, assim, para um produtor, mas quem é ele, né, quem é o responsável por ele, ou mais o contato, né, ou mais lá do agente dele, enfim, então essas Exato. informações que são importantes, que precisam ter, pessoal, para todo mundo, vamos E compartilhar. tem que ter um prazo para isso tudo acontecer. Eu acabei de lembrar de uma coisa que aconteceu no Bora, LACT. bora. Tinha uma palestrante que deveria chegar para fazer um painel, só que foram procurar a palestrante quase uma hora antes dela subir no palco principal na plenária para fazer o painel. E ela não atendia nem celular e não respondia o WhatsApp. Ela não chegou na 1h30 marcada antes. Me acionaram e falaram: Gi, assume você esse painel, a história é essa, você vai ser a moderadora. Aí, no dia seguinte, acabou o LACT no dia 18 de fevereiro. Ela apareceu no Golden Hall no dia 19. E falando, gente, eu cheguei no evento. Por que não está acontecendo o evento? A nossa primeira reação, a gente deu risada, né? Falou, mas como assim? Mas para vocês verem a importância de, num cronograma, ter um lembrete para todos os palestrantes do dia do evento, do horário que ele tem que chegar. A gente riu bastante, eu confesso, viu? Que ela chegou inteira produzida perguntando onde estava o pessoal do evento. Mas para vocês terem ideia, a importância que é bater o horário dentro desse cronograma, ter um horário para todo mundo de chegada, de montagem, etc. E que você possa depois, dentro dos tempos e movimentos, entender qual é o momento que aquele palestrante tem que chegar, a carinha dele, o celular, o telefone da mãe, se precisar. Sim, sim. Justamente para não acontecer esse tipo de coisa, que foi divertido, mas deu pra gente, na hora, tapar o buraco. Mas imagina se não Sim, desse. sim. É por isso que é super importante a gente ter sempre umas reuniões, né, assim, de alinhamento antes, né, assim, do evento, para a gente poder, assim, muitas pessoas terem o olhar para vários assuntos, né, porque senão a gente já está tão viciado que você está lá no processo do pré-evento, que às vezes você deixa passar umas pontinhas que precisam ser Exato. amadas, né, eu A acho que gente, a gente teve uma pergunta aqui, Tico, que é venha. da USDB. Não sei se puder falar aí pra gente, perguntando se vocês consideram sempre as sugestões do parceiro ou seguem somente a sugestão do cliente? Falando para vocês como a Lagev, que faz o LACT, contrata fornecedores para fazer o LACT, então a gente tem um papel de cliente nesse momento, nós resolvemos esse ano trazer cenografia e audiovisual
para trazer ideias para a gente, para o evento. A participação deles foi essencial para a gente não criar projetos que depois não seriam entregáveis, ou otimizar os produtos que eles têm, as novidades que eles trazem, para a gente poder trazer dentro do evento. Então, eu digo para vocês que a facilidade com que foi a parte de concepção toda do evento, da ideia, e até a entrega e montagem, ficou muito mais alinhado porque a gente envolveu os fornecedores. Eu vou dar minha opinião e uma real visão que às vezes, mas não acontece, porque os clientes querem que aconteça do jeito que eles querem. Às vezes falta um pouco de capacitação e de compreensão do que é feito para poder se exigir. Na minha visão, o que é mais importante é que se tenha uma cocriação entre fornecedores, agência e cliente. Tá? Porque ali você consegue entender, assim, isso depois, né, de projetos já aprovados, dois e já, vamos sentar na mesa e vamos ver o que é possível, o que não é possível. Eu quero que desça o presidente lá de cima, numa tirolesa. Não, assim não vai rolar, porque não tem ponto de fixação ou coisa parecida. De repente, eu li um caso bem interessante esses dias, mas eu lembrei. Pediram para o primeiro-ministro do Japão entrar nas Olimpíadas saindo de um cano com um chapéu de Mario Bros para dizer que mas a próxima Olimpíada ia ser no Japão. Cara, que ideia genial, simples, mas que vamos pensar junto, vamos alinhar como é que vai ser, por onde é que vai acontecer, qual que realmente a função disso acontecer, qual vai ser a efetividade, né, da mensagem que vai ser passada. Então, o interessante é esse diálogo, né? E o interessante é que eu estou vendo aqui um comentário dos fornecedores que eles sejam mais consultores do que fornecedores. Eu vou dar exemplo do Lact, porque é um evento que a gente está fresco na memória e é um evento que a gente faz para 1000 pessoas. Mas, por exemplo, o chefe Gustavo, que é responsável pelo AIB do WTC, ele é uma pessoa que se envolve na história do evento. Ele quis conhecer a história, ele quis conhecer os participantes, ele quis entender quem eram os patrocinadores. Então, nesse caso, muito mais do que um fornecedor, ele foi um consultor para a gente do que oferecer. Surgiu dele a ideia, por exemplo, para as companhias aéreas que foram patrocinadoras, dele fazer um alimento do país, uma comida para servir durante o almoço, que fosse daquele destino que a empresa ou é a sede dela ou ela quisesse divulgar. Então, vem daí diversas ideias que vocês imaginam, né? Os fornecedores, eles realizam N eventos durante o ano de várias áreas. A gente, às vezes, só está dentro do nosso negócio. Quando a gente expande isso e faz um benchmark com outras áreas, outros setores, o fornecedor tem condição de trazer input para a gente muito importante para criar evento, né? Para colaborar. Tem uma frase que se usa muito, mais em marketing assim, digital, que é o over-delivery, né? Além da entrega. Né? Então, eu acho que a gente pode ter, sim, esse olhar de gente, ok, que vou ficar aqui fazendo só a recepção, mas eu posso ter um pouquinho a mais, posso assim, te ajudar um pouco além, ou de repente ser exatamente esse lado assim, de consultor, né? Assim, de mostrar quais são as possibilidades, ou de trazer, ou de levar um pouco mais assim, de equipamento para qualquer previsto que tiver, além do contratado, enfim. O hotel, por exemplo, que é um venue que hoje a gente faz muito evento, que mais o hotel pode oferecer para a gente de espaço para realizar eventos? A gente teve eventos agora no Clube Med que a gente usou espaços completamente alternativos para fazer entrega de conteúdo. Então, o hotel foi muito parceiro em abrir possibilidades que talvez regularmente ele não teria oferecido. Então, isso é muito bacana também. Agora eu quero pode falar. Não, assim, só para amarrar um pouco sobre isso, e de criar novas possibilidades, novos modelos, né, assim, de sair um pouco desse modelo que é considerado de plenária com cadeirinha, assim, por que não, assim, levar as pessoas para fazer uma reunião na piscina, na praia, num apartamento, como já vem sendo feito em vários hotéis, mas assim, por que você não mostra uma suíte que é bacana, ou de repente um restaurante que você pode fazer uma outra ação lá dentro, né? Acho que e explorar, né, o seu próprio espaço. É legal. Você, exato. mais do que ninguém, conhece o teu próprio espaço. Então, por que não levar isso para o teu cliente e abrir possibilidades, né? Agora, Tico,
qual que é o papel da Manda. logística e da produção nisso tudo? Muito O bem. papel da Essa parte eu galera. adoro. Tá. Eu vou falar um pouco como profissional que a gente fala que é profissional que é 360, que trabalha em todas as áreas, né? Eu vim do lazer, entrei na logística, trabalhei muito tempo com logística, depois eu fui fazer mais a logística em produção e fiquei em produção. E hoje eu trabalho nos dois lados, então eu percebo que as duas partes elas são importantes e elas são complementares. É importante que a gente tenha exatamente essa visão que não são inimigas, né? Até um tempo atrás tinha essa coisa, né? Ai, a logística, pelo amor de Deus. Ai, a produção, o que vai, né, vai falar? É importante que se tenha uma linha entre as duas, porque as duas são tão importantes para o evento. Se a logística não leva as pessoas para o local, o evento não acontece. Se a produção não faz o que é para ser feito, o evento não tem mensagem. Então, eu considero muito que a logística é como se fosse o esqueleto de um corpo, né? É toda a parte estrutural, a parte de transporte, de aéreo, de alimentação, de hospedagem, de brinde e tantas outras que tem. Então, ela é como se fosse o esqueleto de um corpo. E a produção é como se fosse os órgãos. É o que faz pulsar o evento, né? É onde Uhum, é uhum. feita a mensagem, onde o marketing trabalha, onde os produtos eles aparecem de uma maneira mais inovadora nas ativações. Então, eu acho super importante que a gente tenha exatamente esse casamento entre a produção e a logística, um respeito, e entender que as duas são importantes e que precisa ter um diálogo, porque a gente sempre fala, cliente e agência, mas agência a gente tem duas linhas mas a gente vê muito isso em eventos mais corporativos, em Ah, culturais e sociais. Às vezes você tem uma mistura e você consegue assim juntar as duas em um guarda-chuva só, mas os corporativos eles são muito mais divididos. Às vezes uma atua no lugar da outra, mas aí você precisa ter uma equipe gigante para trabalhar e precisa ter muitas cabeças pensantes. Então o ideal é que seja assim feito. O que é produção é feito pela produção, o que é logística é feito pela logística, e que se tenha essa comunicação para que elas caminhem juntas, e a tá? importância dos dois é completamente compartilhada, né? Porque é o que você falou, Muito, você tem o muito. esqueleto e você tem os órgãos internos. Sem o Sim. esqueleto, o órgão não tem como se Não sustentar, tem, e não tem. só o esqueleto sozinho, ele é frio. Então, acho que a ideia aqui é mostrar para vocês e que a gente possa mostrar também para os nossos clientes e para os nossos fornecedores a importância desse casamento, da interação desses dois times, né? Porque é um time grande de um lado e um time grande do outro, fazendo acontecer experiências em eventos, fazendo acontecer o sonho do cliente, a mensagem que o cliente tem que passar. Então, do nosso lado, a gente valoriza muito esses times todos que estão envolvidos no front, no back do evento, porque sem vocês, sem eles, não acontece, né? Isso. E uma coisa que eu, aí as agências têm os seus fornecedores, então a agência de logística tem mais uma equipe que faz o receptivo lá no aeroporto, uma equipe que faz o transporte, até pode ter uma equipe mas é contratada para fazer o seu manuseio, entrega em quarto, enfim. É, Assim como a produção que tem técnica, cenografia, etc. e tal, tem os freelancers. Só que a gente tem que entender uma coisa: todos somos a mesma equipe que está entregando, exato. além do cliente que está contratando, está entregando para o público final, né? Quem é que está lá na plenária, sentado, e às vezes a gente esquece de olhar o olho do participante, né? O É, participante que eu acredito muito que é quem tem que receber tudo, quem tem que ser olhado com mais carinho, com mais é. afeto, além do departamento de compras, além do cliente, além das agências e dos fornecedores, é o participante final. Tá? Então Mas, a gente ó, tem vários públicos, mas esse é um dos mais importantes. mas esse é o E recado que a logística. gente vai sempre passar para todo mundo, é a importância de todo o papel de cada um e a importância que todos os fornecedores têm dentro do evento. É uma Exato. pecinha de um quebra-cabeça muito maior. Então, fiquem Exato. tranquilos que os nossos cursos a gente defende isso e passa isso em tudo que a gente Sim, faz, certo? sim. Afinal, se não tem o técnico para dar o play, o vídeo não entra. Gente, presta Exato. atenção, gente. Eu ouvi uma vez uma coisa muito interessante. Mas o presidente ele pode não ir e mandar um vídeo.
mas se não tem a pessoa que está lá para fazer executar, entendeu? Não vai. Não vai, mas tá tudo bem. Vamos Galera aí. da House, né? Então, Galera da House, exatamente. enfim, são todos importantes, né? Exato. Mas uma cadeia, até a moça da limpeza, se não limpa a sala, É, o pessoal pensei inventa de nela. jogar aquela chuva de prata dentro da sala, é lindo, mas, gente, para limpar isso dentro da plenária é um Ou problema. mesmo durante o evento, os lixos vão se acumulando, acumulando, acumulando. A gente valoriza muito quem está ali passando toda hora, tirando lixo, Sim, sorrindo, agradecendo por estar fazendo aquele trabalho. Quem está no banheiro, deixando o banheiro limpo. Então a gente vê, a gente aqui viu a cadeia como um todo e a gente espera que possa passar, poder passar isso para os muito bem. Gi, eu para mim você subiu, você está me ouvindo? Eu travei ou a Gi travou? Estou falando. Vamos lá. Bom, eu vou continuar aqui mais um pouco. Gi, voltou? Voltou, voltou. Gi tá na área. Gi, um, dois, três. Eu não sei se eu travei, tá, gente? Eu travei, é isso? Tá bem, Gi, Oi. continua. Ah, agora voltamos, voltamos, voltamos. É, agora voltou, porque para mim tinha Muito bem. congelado o Tico. Mas agora voltou, Tudo né? bem. Acho que agora Voltamos, voltou, voltamos. voltou, voltou. Muito bem. E, gente, isso que a gente está falando aqui serve para qualquer tipo de evento, tá? Virtual. O virtual a gente ainda vai fazer um paralelozinho no final, mas serve para grandes congressos, para mini meetings, serve para viagens de incentivo, convenções. Então é importante vocês entenderem que a gente só não está falando só de evento corporativo, mas olhando o mais como um todo aqui, né, Tico? Sim, sim, sim. Esse olhar amplo que mas é importante ter. Eu sei que eu vou bater assim de novo, as pessoas querem 1000 respostas, a gente não tem para esse momento. A gente está trazendo soluções para que as coisas elas melhorem quando a gente voltar ativa, tá, pessoal? E É isso talvez aí, a gente poder ter um olhar mais carinhoso por nosso mas universo assim, de eventos que de é tão intenso, a parceria. gente não para. E é legal a gente ter essa pausa para poder olhar e conversar. Muito E bem. Tem uma agora galera, hein, Gi, que tá a nesse gente, evento, tô a vendo. gente vai falar um pouquinho, um dos itens que a gente fala agora é atendimento, tipo Hum. atendimento e gestão de time. Então, vamos lá. Eu acho que é super importante a gente ter pessoas que saibam, mas lidar com pessoas para trabalhar com evento, principalmente em atendimento também, tá? O atendimento é aquela pessoa que faz a ligação entre cliente e agência, então ela tem que saber tudo que está acontecendo, né, sendo projeto aqui, assim, do evento, para poder ter um diálogo mais alinhado com a empresa, né, Uhum. ou mais com o cliente. Então, essa pessoa precisa entender da produção, entender da logística, entender de tudo que você está fornecendo, para poder ter uma linguagem única. Tem que defender um pouco a agência, mas também tem que defender as ideias do cliente para que fiquem alinhadas, tá? Uhum. Algumas coisas que acontecem, vai chegando perto do evento, vão tendo algumas alterações. Então, essa pessoa talvez é a pessoa que vai ter que falar alguns nãos ou alguns sims, em alguns momentos. Então, De essa forma pessoa é importante fofa, né? Uma de ponte do forma bem, fofa, uma ponte do uma bem, pode ponte do ser? bem, uma ponte do O bem. não sorrindo pode ser Eu assim? não sorrindo. Claro que não, Não, né? exato. Mas é importante, essa pessoa, ela tem, assim, mais uma habilidade muito grande. O Fê, né, que é do Events, ele trabalhou muito tempo com atendimento, onde eu era o mais produtor e ele fazia a parte, assim, mais de atendimento. Então, ele tinha que ter mais um olhar para o cliente, entender o que ele queria, saber mais organizar tudo o que vinha dele para passar para a produção, para fazer executar, para levantar todos, né, os moldes, as artes, para poder fazer essa ligação. Então, era interessante esse lado mais humano e mais fofo, que, né, mas ele trazia, e eu acho que eu aprendi muito com ele, e quando eu fui atendimento, eu trouxe isso, né, assim, de trazer esse lado mais humano e de relacionamento claro, um diálogo mais aberto. Às vezes você vai ter que almoçar com o seu cliente, às vezes você vai ter que fazer né, ou mais um approach de chegar para conversar, né? E você acaba criando grandes laços, grandes elos
Isso é muito Ah, importante para a agência, né? e o que o Ale César escreveu aqui, eu achei super bacana. Antes da gente ser um grande profissional, a gente precisa ser pelo menos um bom ser humano. Então, aqui a gente está falando de relacionamento humano, né? A gente Perfeito. está. O que eu acho que é muito bacana nessa fase é que a gente está conseguindo construir umas relações extra mesa de negociação, umas Sim, relações muito mais próximas, entendendo a dor do outro, se colocando nessa situação que está todo mundo revirado. Então, é que isso seja levado quando a crise passar, que a gente possa sim, se tornar, com certeza, sim, ser humano sim. melhor, que saiba conversar melhor. Eu acho Amém, que isso que a aleluia. gente pede, na verdade, entendeu? A gente tem feito várias conversas, conversado com um monte de gente, enfim. Eu tenho muito medo, não é o meu desejo. Eu tenho medo que as pessoas elas voltem com sangue nos olhos. Né? Eu preciso trabalhar. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para fazer essa pausa de reconexão, de buscar, de trazer mais humanidade para a gente, para voltar, porque a gente não trabalha com máquina, a gente trabalha com gente. E gente tem sentimento, gente tem vontade, gente tem Exato. afeto, né? Eu acho que está todo mundo morrendo de vontade de dar um abraço em alguém. E essas conexões você faz em um evento ao vivo, né? Ah, Olhar no olho, enfim. Isso é e super interessante. é muito bacana quando a gente teve aqui um comentário anterior do fornecedor ser consultor. A gente tem certeza que vocês têm muito prazer em sentar para almoçar com o cliente, tomar café com o cliente, porque atrás daquele cliente tem uma pessoa muito bacana. E você poder ajudar o cliente até enxergar fazer as perguntas, né? O porquê do evento, o que você quer com esse evento, qual é a finalidade do evento, o propósito que você quer atingir. Então, tudo isso a gente vai falar na semana que vem, quando a gente for falar de mensuração de resultado, mas é importante que você sinta a vontade de conversar com o outro, sinta prazer e que essa interação com o seu cliente seja feita da melhor forma possível, É. né? É. Vamos humanizar, gente. Vamos humanizar. Acho que isso é um mote muito importante para a gente. É um caminho que a gente tem que trazer assim cada vez mais. E é o diálogo. Às vezes a gente não fala, a gente guarda. É feedback. É, Você vai falar na semana que vem, mas a gente pode trazer um pouco, né? O feedback ali no campo, na hora do evento, que está acontecendo. Vamos mudar, vamos melhorar. Como a gente fala, como a gente escuta. ah. Eu acho que assim, é super válido, assim, super importante. O próximo tópico, gestão de time. Tem gestão de time, e aí é o como que a gente contrata as pessoas certas, os fornecedores certos, os parceiros. Se realmente a gente sabe tudo dos eventos, às vezes a gente não sabe tudo, e é legal a gente ter os parceiros. É uma frase que eu gosto muito de, muito, 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 e que acho que é muito pertinente para o nosso assim, momento, que é o bom líder, é aquele que sabe liderar e ser liderado. Tem hora que a gente não vai saber alguma coisa sobre A e B, sobre transporte, sobre técnica, é por isso que você contrata as pessoas certas Exato. para tomar a frente e puxar o barco. Então, às vezes, você tem que deixar as pessoas ela tomar conta da sua área. Claro que você vai estar junto com a você vai supervisionar. É importante a gente a gente conhecer um pouco assim de tudo, então é importante saber de técnica, de transporte, de A e B, porque eu vou contratar, eu preciso supervisionar, é importante a gente saber de tudo, até porque a gente tem que ficar assim de olho em tudo. Mas deixa a pessoa tocar o barco, né? Assim, confia no outro, e aí vai um pouco né, assim, nessa confiança. Quando você monta a sua equipe de freelancer, quando os próprios clientes contratam internamente pessoas para trabalhar dentro, então eu fiz alguns Exato. clientes já da Natura, então isso foi muito interessante. Mas a Natura ela contratava um monte de agente financeiro para compor a equipe dela que tomava conta de outras áreas dentro do evento, de produção, a logística e tudo, né? Isso é muito bacana, né? Vamos aos comentários, Gigi, aqui. Ó, já Vamos. falaram que estou com saudade de cantar para você, eu achei o máximo isso. Obrigado, Pri, quero saber. A Priscila, você dá uma palavra para ela, ela canta uma música. Me sinto no Silvio Santos com ela. A Olinda, Maoi! a Olinda falou uma coisa bem interessante aqui, que é saber escutar também.
E essa é a Sim. maior arte. A gente tem dois ouvidos e uma boca, né? Então deve ter uma razão para isso. E a gente Alguma coisa. poder escutar duplamente, e o Rodrigo fala muito isso para a gente, o Rodrigo César, que é o presidente da Lagev, é escuta aberta. Porque às vezes você está escutando e já está formulando todas as suas negativas para aquilo que o teu interlocutor está falando. Mas você não está de fato escutando para ele, você só está elaborando por que não, por que não, por que não. Então, eu acho que isso é um exercício na relação humana, independente de ser cliente fornecedor, na relação humana, que é importante. Sim. A Roberta comenta que lá na Europa, a Roberta trabalha lá na Suécia, lá no MC, lá, é bem legal o projeto dela. E ela comenta que lá é contratado para 10 horas com uma hora de pausa e acabou. Aqui a gente vira eventos, vira noites, e aí não Virar sabe por que no não. seguinte as coisas não dão certo, né, pessoal? É verdade, é verdade. É, vamos passar para o próximo tópico. Daqui a pouco a nossa Vamos. live vai cair, mas a gente vai abrir outra e avisa vocês, que Sim. é Agora eu vou te segurança. perguntar, Ah, Giovana, conta pra gente mais sobre segurança em eventos, por favor. gente, aqui segurança, a gente tem um olhar que eu acho que é enorme. O Ale César, ele entende tudo de gestão de risco em eventos e segurança. Ele sabe tudo. Então, ele é um ótimo professor para esse tema. Mas aqui a gente tem que olhar como você gerenciar o evento como um todo no pré-evento, porque montagem é um momento de muito risco no evento, e você seja contratado direto do seu cliente, ou seja o fornecedor, e aí o cliente faz parte dessa triangulação, todo mundo é responsável dentro do evento. Todo mundo, de alguma forma, tem uma cadeia de responsabilidade. Em última análise, essa cadeia de responsabilidade ela vai bater no evento, ela vai bater no cliente. E o que a gente já ouviu de um advogado que ele participa bastante dos nossos eventos é que o julgamento, o juiz, ele tende a julgar em favor, o juiz tende a julgar colocando a mão no bolso daquele que tem maior capacidade econômica. Então, isso é muito importante olhar, porque às vezes em eventos, quando a gente pensa em eventos de farma, grandes convenções, 5.000, 8.000 pessoas, enfim, 3.000 pessoas, a gente percebe que se der alguma coisa errada, em última análise, vem uma cadeia de responsabilidade e esse juiz já disse para a gente que os julgamentos tendem a colocar a mão no bolso de quem tem mais capacidade, normalmente é o cliente. Então, tomar algumas ações para se precaver disso. Então, por exemplo, conhecer o local do evento, levar a equipe, chamar, se você é o fornecedor, ou se você é o produtor desse evento ou é a agência, chamar o seu cliente com a equipe de segurança, da área de segurança que ele deve ter na empresa dele. Isso é uma coisa que eu sei que o Alê fazia quando ele estava na Scania. Você leva, você analisa o lugar, você faz um checklist, você olha a saída de emergência, você olha acessibilidade, você desenha os planos B, você vê se o evento é externo, é interno. Se for externo, o que você tem que fazer? Tem grama, a mulherada vai de salto, enfia o pé na grama, cai, se machuca. É um evento que vai ter muita bebida, quem vai passar toda hora ali recolhendo ou secando aquele chão que ficou molhado? Então, são coisas que vocês têm que levar em consideração. Laudo e licença, não preciso nem falar de Hoje, laudo. só voltando nisso, então, a visita técnica não é só um passeio para conhecer o lugar, né? Não, não é Tem só que ter um passeio, olhar clínico. é olhar clínico e você olhar banheiro, sinalização, elevador, pense em a cozinha, tudo isso tem que ser olhado, tem que ter um checklist bem grande. E aí a Legal. gente fala de laudo e licença, que não precisa nem falar. Os clientes que fazem homologação direta de fornecedor, eu tenho certeza que eles olham as licenças que os parceiros têm que ter, tanto as licenças de funcionamento, quanto os documentos para saber se a contratação do funcionário, por exemplo, de uma empresa de transfer corporativo. O funcionário, ele é funcionário direto da empresa ou ele é um terceirizado? A empresa pagou todos os impostos? Porque dentro da cadeia, o cliente acaba sendo responsável. Então, na contratação que não é direta, que é feita via agência, o cliente também tem que ter o olhar de como é feita essa contratação, de qual é a saúde financeira, qual é o negócio, se o fornecedor que está sendo contratado pela agência, ele atende todos os requisitos legais. Isso são perguntas que têm que ser feitas, elas devem ser feitas, para poder minimizar a responsabilidade civil no caso de acontecer algum dano dentro do evento.
Alimentos e bebidas, que é um tópico Uhum. bem interessante. Vou dar um exemplo para vocês. A Porto Seguro, por exemplo, ela tem uma nutricionista contratada full-time por eles. Desde o coffee break de qualquer reunião até os eventos todos, essa nutricionista ela está presente avaliando o fornecedor, se ele atende a todas as regras, aquelas milhões de regras que existem de alimentação, e o quanto a gente se preocupa se o fornecedor do hotel A e B ou aquela alimentação que a gente leva, a gente até brincou, né? Comprou o bolo da tia da esquina e levou para uma reunião, o quanto a gente se preocupa com isso. Então, esses são alguns pontos também. Bebida, qual é a política de bebida numa festa interna, por exemplo, da empresa? Tem alguém que é a pessoa que tem que ficar sã durante a reunião, durante a festa, para que se acontecer qualquer coisa, ela possa fazer a gestão desse negócio? E um último ponto, que é o controle de acesso das pessoas. Quem está autorizado a entrar no evento, essa pessoa, como você credencia, como você sabe que ela faz parte, os funcionários que vão atuar, se tem cadeirante, como estão as rampas de acesso, a segurança física, fluxo de saída, que é um pouco do olhar sobre o espaço. Então, é muita coisa para olhar sobre segurança. Uma VT num hotel ou num espaço de eventos, ela nunca vai ser simples, ela tem que ser acompanhada de um checklist deste tamanho, e bem maior que isso, e principalmente, acontecer alguma coisa, gente, qual é a ação que tem que tomar? Quem tem que ligar? Qual é o número que o hotel disponibiliza? Quando a gente faz os nossos eventos em hotel, a gente sempre abre com a pessoa de segurança do hotel, contando onde estão as saídas de emergência, qual é o telefone que as pessoas têm que ligar em caso de emergência, ou ele mostra o vídeo de emergência do próprio hotel, ou fazem um vídeo engraçado para falar sobre emergência, que nem cinema. A gente está dando risada, mas eles estão dando o recado deles ali. E principalmente, por exemplo, vocês vão ter um app dentro do evento de vocês, por que não pedir para o provedor do app colocar um botão de emergência? Na hora que toca ali, o participante toca, isso vai para algum ramal do hotel que só atende emergência. Então, são coisas para a gente pensar o quanto nós estamos sendo precavidos em relação aos nossos parceiros, aos nossos fornecedores, quando a gente fala de segurança em eventos. Afinal, trabalhamos com Pessoas, pessoal, vidas. gente. Muito bem. Exatamente. Gi, vamos dar um break. Pessoal que tem 113 pessoas agora vendo a gente vai cair essa live, ela já está acabando. Nosso tempo, a gente vai voltar para finalizar com compliance. E a gente já vai dar o spoiler da semana que vem. Então, volta, e a gente se encontra por aqui, tá bom?